O programa de hoje, ele trará para vocês algumas informações e algumas informações específicas, técnico-científicas, sobre um problema que está ocorrendo no Brasil, em Santa Catarina, principalmente no litoral e aqui em Joinville. O terror foi implantado sobre uma espécie de caramujo que nós temos muito na Mata Atlântica, e é um caramujo que foi trazido em 1822 com os navios negreiros que vieram da África. Eles trouxeram o Achatina fulica, que é o caracol, que é o caramujo da África, africano. Então esse caramujo ele encontrou condições ideais de desenvolvimento no Brasil, principalmente no litoral, onde não geia, onde a umidade é altíssima e onde chove bastante. E também a vegetação propiciou o desenvolvimento dessa espécie. A Anvisa, a Secretaria da Saúde, o IBAMA e outras instituições estão fazendo um alarmismo, estão fazendo assim dando uma informação catastrófica sobre uma doença que o Achatina fulica no Brasil ainda não transmitiu. É uma doença que ele carrega um vírus, um nematóide, e esse nematóide pode atacar lá na África. Foi constatado alguns casos na África através de um trabalho que foi divulgado no Brasil há uns anos atrás por um pesquisador que fez um pós-doutorado lá na África sobre esses caramujos. Então, essas doenças que são diagnosticadas na África não ocorreram ainda no Brasil. Não existe nenhum caso comprovado de que tenha algum brasileiro se contaminado, se infectado com o nematóide que o molusco é portador lá na África e que tivesse ficado doente. Não existe nenhum documento comprovando de alguém que tenha ficado com essas duas doenças. A doença que ataca o intestino e a doença que ataca a parte do cérebro. Portanto, o nosso programa aqui hoje é para desmistificar informações que não são muito bem colocadas pela mídia e pelos folhetos que nós temos aqui em circulação em Joinville. O Achatina fulica, ele é hermafrodita, o que significa que ele se autofecunda. Ele tem o sexo masculino e o feminino no mesmo corpo. E ele não coloca só 200 ovos, ele coloca de 600 a 800 ovos no mês de outubro. Certo? Coloca no solo. Depois de ter passado o inverno, ele desintoca debaixo de telhas, debaixo de tábuas, debaixo desse lixo todo de material de construção que as empreiteiras da prefeitura jogaram em Joinville. Ali é o ponto onde ele se multiplica, porque ele tem um esconderijo, ele se defende dos inimigos naturais, que ele tem. Ele tem muitos inimigos naturais, mas já vou falar sobre isso aí. Portanto, como ele é hermafrodita, não precisa de dois para gerar ovos fecundados. Os filhotes, quando nascem, eles nascem quase que 100%, os ovos declodem quase 100%, e eles automaticamente, através da umidade e de pequenos vegetais que tem no solo, eles vão se desenvolvendo. Em 3 meses, eles atingem um tamanho de 2 centímetros, e com 2 anos e meio, eles chegam a atingir até 15, 20 centímetros. Grandes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, nessa câmera aqui, o que nós temos aqui na mesa. Nós temos um caracol, um caramujo africano pequeno, que talvez tenha 2 meses e meio de vida. Nós temos um outro aqui que está com um pouquinho maior, está com 3 meses, 4 meses. Nós temos um outro aqui que está com 5 meses. Todos esses 3 aqui foram predados por inimigos naturais. O próprio meio ambiente do litoral, da Mata Atlântica, tem inimigos naturais do caramujo africano. E aqui nós temos os maiores. Aqui nós temos um
um outro já com 5 meses, que é o ideal para consumo, é um alimento. A França importa da África aproximadamente 30 mil toneladas desse caramujo aqui, que lá eles misturam com petit gris, fazem pratos com esse caramujo moído. Alimento muito forte, um alimento muito carregado com muitas vitaminas, com muitos sais minerais. Aqui nós temos um outro já que está com 6 meses, ele está preso, aqui está caminhando. Não tenho medo de pegá-los, porque eles não oferecem nenhum perigo para a pele. O que se fala aí é só dos caramujos que estão infectados. Só caramujo que solta essa mucilagem aqui e que pode contaminar. Quando eles forem portadores dos vermes que os documentos técnicos científicos divulgam. Portanto, isso aqui já é um caramujo com mais tempo, tá? Deve estar com 7, 8, 9 meses, e eles, logicamente, circulam livremente pelos quintais, onde tem muito entulho, muito da construção civil, onde tem muitas bananeiras, existe muito terreno baldio com bananeira, e onde essas terras, plantas da Mata Atlântica, que são folhosas, com muita umidade, é o alimento preferido desses caramujos. Escargot é uma expressão francesa para 2 pequenos caramujos que são comestíveis diretamente lá na França. Na França é o maior país consumidor de escargot. Isso aqui é um escargot, mas que se chama caracol ou caramujo africano. Achatina fulica é o nome dele. Mas vamos continuar conversando com vocês sobre a forma como ele se multiplica. Então, eu já falei que ele é hermafrodita, ele se autofecunda, ele faz postura entre 600 e 800 ovos bem pequenos. Eu vou mostrar a figura dos ovos para vocês. E ele rapidamente se dissemina, caminha, mas tem limitações. Ele tem inimigos naturais, e muitos. Os lagartos são inimigos naturais. Os gatos, nossos gatos domésticos, comem escargot. O urubu come escargot. O quero-quero come escargot. Eu tive filmando no Parque Caieiras os urubus, os quero-queros e os lagartos se alimentando dos caramujos que tinha lá. Que tem lá, inclusive. Então, inimigos naturais tem. Existem formigas, existem ratos. Tanto assim que quando se faz criação desse caramujo, tem que se protegê-lo muito bem, senão a gente perde todas as ninhadas. Os inimigos naturais estão ali. Se tiver um furo, o rato entra, acabou. Ele acaba com a criação de caramujo. Então, existem inimigos naturais, sim. A divulgação que se tem no Brasil sobre o material técnico-científico fala que ele não tem inimigos naturais. Tem, sim. Tem até doenças que atacam ele e ele morre por doenças, como eu mostrei aqui nessa mesa aqui. Então, nós temos que tomar um certo cuidado para não criar. É proibido a criação do Achatina fulica através de lei federal. O IBAMA proibiu também. Não se pode criar mais, é proibido. E, diante dessa proibição, o que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar formas alternativas de como fazer o controle. Uma forma de se fazer o controle do Achatina fulica é através de pássaros, é através de iscas, que não devem ser iscas envenenadas. A catação manual, não precisa se preocupar muito em pôr luva, ele não é perigoso porque ele não é contaminado com nenhum nematóide. Ele não transmite doença no Brasil. Como eu já falei, nenhum caso de doença causada pelos nematóides que portam o caramujo africano foi constatado no Brasil. Então nós temos que ter um certo cuidado nessa divulgação dessas informações para que não se crie terrorismo ecológico, terrorismo biológico sobre as pessoas no Brasil. Eu assisti uma cena esses dias num supermercado. No lado de fora do supermercado havia bastante caramujo, uns 30 ou 40, e uma mulher entrou em histeria com a filha dela. Ela disse que a filha tinha chegado perto, que ela tinha que ir para chamar uma ambulância, que ela tinha que ir para uma UTI porque a criança ia morrer. Isso não se faz. O cuidado que tem que se ter
quando se transmite uma informação de que uma espécie exótica pode estar estragando ou depredando a nossa agricultura, principalmente couve, repolho, tomate, fruta, bananeira, folha de banana madura, o que cai no chão, eles se alimentam disso. Mas não se caracterizou ainda como grande praga na agricultura ou a chatina fúlica. Então, eu retornando ao pensamento de que quando nós darmos para o público, as entidades, os seres públicos, as entidades públicas, quando transmitirem de que a espécie exótica tem que ser controlada, eu respeito isso, eu acho que é importante. Porque uma espécie exótica, ela não faz parte do nosso bioma. Ela acaba predando outras espécies nativas semelhantes. E acaba criando um desequilíbrio biológico. Eu concordo perfeitamente isso. Agora, o que eu não concordo é que se faça uma divulgação fantasiosa, uma divulgação de inverdades. Não se pode provar que tenha morrido alguém no Brasil ou que tenha alguém sido contaminado. Não se pode provar isso. Até agora, não conheço nenhum trabalho técnico-científico dessa constatação. Então, o que eu aconselharia é que os órgãos públicos encarregados, a Anvisa, Secretaria da Saúde de Joinville ou do Estado, que sejam mais cautelosos nessa informação. Façam um alerta, mas não divulguem o terrorismo. As pessoas entram em pane. As pessoas que ficam psicóticas. E isso nós não podemos fazer. Temos que chamar a atenção, que tenha uma certa cautela, mas o perigo que está sendo divulgado não existe. Não é endemia, não é pandemia, não é coisa nenhuma. Ele existe no meio ambiente porque o meio ambiente é favorável. Mas eu, no segundo bloco, vou mostrar para vocês quais seriam as alternativas econômicas, inclusive, para o achatina fúlica. E eu acho que é isso que o nosso prefeito, o nosso setor da comunicação da prefeitura deveriam estudar e dialogar com os profissionais da área biológica. É isso. No segundo bloco nós vamos tratar desse assunto. Retornando com Ecologia em Ação, o tema hoje é a chatina fúlica, o caramujo africano. Eu queria ler para vocês aqui a Sociedade Brasileira de Malacologia afirma que a veiculação de informações alarmistas e, em alguns casos, até distorcidas pela mídia, geraram uma grande preocupação da população e dos agentes de saúde em relação à espécie achatina fúlica, popularmente conhecida como gigante africano. A Sociedade Brasileira que estuda os moluscos, que estuda os escargots, que estuda os caracóis, deu essa declaração. Eles estão alarmados. Por que eles estão tão preocupados? Eles estão preocupados porque todo mundo, qualquer molusco, qualquer lesma, qualquer caracol, qualquer escargot que se mexer é tocado sal em cima, é pisado em cima e no meio deles vão os nativos. Nós temos caracóis nativos na Mata Atlântica, aqui em Joinville, são muito parecidos, não tem as estrias que existem aqui nesse exemplar aqui, essas estrias aqui, não existem no nosso caracol nativo, mas que está sendo levado de arrastão e levado para o aterro, onde ele é moído e enterrado, em vala aberta. Então, a Sociedade Brasileira de Malacologia está preocupada com o alarmismo. Portanto, é o que eu vinha falando. A CIAF enfatiza que não foi notificado nenhum caso de doenças ligadas diretamente com o molusco do gênero achatina no Brasil, em função da metodologia de comercialização que emprega o seu cozimento. Quer dizer, não tem nenhum caso dessa transmissão de qualquer doença. Então, são pessoas que dão um parecer e
basta abrir um pouco as informações sobre a achatina fúlica na mídia, que nós temos relatos técnicos, científicos, balizados, concretos, sérios, onde a questão não é colocada da forma como está sendo colocada no terrorismo, nesse sensacionalismo atual na imprensa. A quem interessa esse terrorismo, eu não sei. Eu não consegui identificar ainda. Mas eu vou passar para vocês mais algumas informações muito interessantes que dizem respeito quanto aos ovos. Eu já falei que a imprensa está falando que ele coloca 200 ovos. Não, é muito mais. São ovos pequenos e muito mais. E os meses que ele faz a postura, já comuniquei também, que é outubro. Quando começa a esquentar, ele se desenvolve, ele cruza e começa a fazer a postura. Eles se espalham facilmente, porque eles caminham muito lentamente, mas eles vão sempre, vão atrás de alimento e vão para o escuro se defender dos inimigos naturais. Debaixo de telhas, debaixo de concreto de construção civil, debaixo de tijolo, debaixo de eternite, enfim, todo esse material da construção civil que está lançado nos terrenos de Joinville é ali o grande esconderijo, é a grande multiplicação que ocorre desse caramujo africano. Inimigos naturais eu já falei, são inúmeros, inúmeros mesmo. Não seria uma preocupação, porque nós estamos hoje alimentando as nossas aves, como urubu, como quero-quero, como os animais, o lagarto, gato do mato, certo? E outros pássaros menores. E esses animais estão hoje se alimentando de caramujo. Agora, já falei, a grande preocupação dos pesquisadores é quanto aos caramujos nativos, que são muito parecidos. Então, como o povo não conhece bem, não sabe identificar bem, é temerário dizer, colete todo caramujo que encontrar no teu terreno, coloca num saco, entregue na Secretaria da Saúde, que ela leva para o aterro sanitário da Engepaz, onde ele é moído e é enterrado. Nós estamos acabando com os nossos moluscos nativos, os nossos caracóis nativos, que fazem parte do equilíbrio biológico da Mata Atlântica. É uma preocupação do técnico, é uma preocupação dos pesquisadores, é uma preocupação dos biólogos. A cadeia alimentar, ela faz parte, o caramujo faz parte da cadeia alimentar de muitos animais. O cachorro do mato adora caracol, caramujo. Adora o nativo e o exótico. Ele se alimenta disso. Né? Tartaruga se alimenta dos caramujos. Você tem a tartaruga num rio assim, e os caramujos estão no meio do aguapé, são pequenos caramujos nativos, elas se alimentam dessa proteína do caramujo. Mas eu quero mostrar para vocês as vitaminas e o percentual, o que contém 100 gramas de carne de escargot, para que vocês tenham noção. 100 gramas de caramujo. 76 calorias em 100 gramas, 2% de glucídios, 15% de proteína, bastante proteína, é carne, vitamina D, 15%, água, 82% de água, lipídios, quase 1%, cálcio, 170 miligramas em 100 gramas, ferro, 3,5 miligramas e magnésio, veja só, 250 miligramas de magnésio tem na composição da carne e do esqueleto externo do caramujo. Qual é a solução? Como nós temos muita gente morando nos bairros e os bairros têm muito caramujo, tem condições propícias para se desenvolver, e já se pensou no Brasil, diversos setores já pensaram em industrializar a achatina fúlica. A criação é espontânea, ele se multiplica muito rapidamente.
Então, por que nós não vamos envolver as pessoas de baixa renda, que não têm emprego, que não têm educação, que não têm uma profissão, que fazem qualquer coisa mal feito? De ocupar essas pessoas na coleta do caramujo, entregar para uma cooperativa que poderá ser incentivada pela Prefeitura de Joinville, um pequeno abatedouro, para transformar essa proteína, esse magnésio, esse cálcio, em alimento para peixes, em sistema de pó, para gatos, na ração de gatos, vender o concentrado para as fábricas de ração, para gato e para cachorro. Proteína boa, magnésio, 250 miligramas em 100 gramas. É um alimento de primeira. E esse pessoal todo, que todos os dias vai coletando o caramujo nos bairros da cidade, em qualquer lugar, ele poderá ter uma renda diária de 10, 15, 20 reais. Em vez de a gente queimar isso, jogar no lixo, matar e enterrar, sem que seja feito um aproveitamento econômico do caramujo, já que ele se multiplica tão bem, de graça, não precisa aplicar adubo, não precisa comprar comida, nada, ele vai se alimentando só de folhas onde não tem agrotóxico. Quando o caramujo nativo passou sobre uma folha de alface, é sinal de que a folha de alface não tem veneno. Isso é um sinal positivo. O jornal Notícias do Dia mostra em página inteira um caramujo em cima de uma telha morto. Somente o esqueleto dele, esqueleto externo. É sinal de que ele tem inimigos naturais. Tem um vivo, tem um morto. Então, realmente, nós temos que colocar as informações técnico-científicas no devido lugar. Nós não podemos assustar o povo. Nós podemos mostrar para o povo que graças ao caramujo, olha, está caminhando aqui o caramujo, graças ao caramujo, nós poderemos dar renda e trabalho para muita gente que não tem o costume de trabalhar todo dia, bater ponto, que faz de vez em quando o trabalho. Esse povo poderia ter uma renda e uma ocupação. E a economia de Joinville daria mais emprego na industrialização dessa proteína com tanto cálcio, tanto magnésio, para concentrados na ração de animais, de porcos, de gatos, de cachorros e de peixes. Imagina se a gente pudesse aproveitar isso economicamente, se a gente pudesse usar, em vez desse sensacionalismo perigoso, se nós pudéssemos incrementar uma economia em cima de uma praga que passaria a ser algo positivo na nossa cultura brasileira. O programa está aberto para discussão. O programa não está criticando as entidades, as autoridades sanitárias. Nós só estamos alertando porque está criando um terrorismo. Eu já vi diversos depoimentos de pessoas apavoradas, de pessoas que não sabem o que fazer porque a filha pegou um bichinho desse no quintal, se desesperou. As pessoas ligam para mim: Gert, isso é venenoso? Não é venenoso. Minha filha pegou. Eu digo: não tem problema, pode dormir. Eu não dormi essa noite. Eu li um folheto da prefeitura, diz que é perigoso, não pode pegar com a mão assim. Nós precisamos acalmar os nossos contribuintes, os nossos cidadãos, que a natureza não é assim. É um produto da natureza. É exótico. Como exótico também é o pardal que tem na nossa casa, fazendo ninho nos telhados, e ele transmitindo doenças para os nossos passarinhos. Foi trazido de Portugal. O avestruz foi trazido também de fora do Brasil, veio da Austrália. O eucalipto, uma espécie exótica, foi trazido da Austrália. O pinus foi trazido do Canadá e dos Estados Unidos. São tudo espécies exóticas. O gato, o cachorro são exóticos. Então eu me coloco à disposição. Podem criticar, podem polemizar comigo. Eu tenho o meu programa gravado também no blog. www.ecologiaemacau.com. E lá é o foro de debates onde nós poderemos discutir com vocês, esclarecer como profissional. Eu tenho CREA, Conselho Regional de Engenharia,
para ter competência para falar sobre o caramujo. Eu tive cadeira de zootecnia na minha faculdade e tenho credencial para falar nisso aí, nesse tema. Portanto, o programa fica à disposição e espero que vocês tenham proveito dessas informações que eu passei. E as autoridades sanitárias podem conversar comigo. Eu tenho muitas informações diferenciadas do que está sendo propalado pela imprensa. Até o próximo programa.